não estando o orçamento participativo assim consignado na nossa lei fundamental nem na nossa lei ordinária, como é que ele se pode enquadrar no nosso panorama jurídico-legal, no fundo constitucional? O orçamento, como sabem, é uma previsão daquilo que se vai receber e daquilo que se vai gastar. E é uma autorização que as Assembleias, e estamos agora no panorama local, naturalmente, que as Assembleias Municipais dão às câmaras para poder cobrar e para poder gastar. Mas é uma previsão. E como sabem, as previsões nunca são, e isso é o que a experiência nos tem dito, nunca são cumpridas à letra. Muitas vezes não se recebe aquilo que se espera e muitas vezes não se gasta aquilo que se tinha em mente. Por outro lado, tem o princípio, e isto não é princípio constitucional nenhum, mas é o princípio da não compreensão dos documentos. Há quem diga, até por piada, que os orçamentos são feitos para ninguém compreender. Porque o orçamento, quando é feito, o orçamento tem implícito em si um conjunto de informações que às vezes importa não partilhar. E partilhar informação, no fundo, é partilhar poder. E há quem não goste de partilhar poder. E nós, seguramente, nas nossas vidas, temos experiências empíricas disso mesmo. Isto para dizer o seguinte: de facto, quer os orçamentos, quer sobretudo as prestações de contas das câmaras, são documentos maçudos, extraordinariamente técnicos, com classificadores que só alguns funcionários das autarquias entendem, e quem tem a missão de os avaliar e de os escrutinar e os fiscalizar, nomeadamente as Assembleias Municipais, estou seguro que a maioria esmagadora dos eleitos locais não tem competência para analisar aqueles documentos. Isto faz-me recordar uma história curiosa de um amigo nosso, o Dr. Fernando Rocha Andrade, que contava com alguma piada esta história que é rapidíssima e que é o seguinte: o pai do Winston Churchill foi Ministro das Finanças inglês. E então, por excesso de zelo, conseguiu construir o orçamento de Estado em tempo recorde. E então o que fez? Construiu o orçamento, ou o projeto de orçamento, e fê-lo distribuir pelos seus pares dos outros ministérios, para eles poderem fazer as sugestões, as suas alterações. E fê-lo com praticamente 2 meses de antecedência da sua aprovação. Dir-me-ão, bem, de facto isso até é sui generis, é uma exceção à regra, porque normalmente desaparecem então nas câmaras municipais com 2 ou 3 dias, cumpre-se o prazo escrupulosamente, porque assim já ninguém diz nada. Mas não, ele fez ao contrário, com quase 2 meses de antecedência. A que é que isto levou? A uma confusão total que terminou na demissão do próprio ministro. Porquê? Foi absolutamente incomportável a quantidade de sugestões, de pressões para se alterar isto e aquilo. E os senhores imaginem fazer um orçamento de um país onde existem todas as pastas ministeriais a aborrecer o Ministro das Finanças para fazer alterações, é um caos total. Portanto, há quem defenda, e que na minha perspectiva e na minha experiência eu acho que com a razão, que os orçamentos são feitos e entregues à última hora para ninguém os mudar. Porque, feitos da maneira como eles estão feitos, no quadro legal onde estão inseridos, se fossem a ser escrutinados com rigor, quer pelos vereadores, que fazem parte, digamos assim, de uma forma simplista, da posição, quer nas Assembleias Municipais, pela posição e oposição, isto seria, nós não teríamos orçamentos e vivíamos em duodécimos. Bom, mas de facto, o orçamento participativo, à sua escala e à sua dimensão, e na generosidade que a metodologia encerra, pode contribuir e deve contribuir para uma simplificação da linguagem em termos também constitucionais, e é isso que é defendido também aqui, de haver clareza e transparência de procedimentos, por forma a que todos os cidadãos possam estar, no mínimo, pelo menos no mínimo, em condições de participar efetivamente nos assuntos da sua autarquia ou nos assuntos de Estado. Existe a assunção constitucional de que, de facto, a democracia representativa encerra em si própria um conjunto de debilidades
que todos nós podemos testemunhar na nossa vida de cidadãos. De facto, a democracia representativa tem os seus momentos maiores nos momentos eleitorais. E os hiatos de tempo entre esses momentos eleitorais devem ser, ou deverão ser, momentos em que os cidadãos se devem preocupar com as suas comunidades e, sobretudo, se as decisões ou os programas eleitorais, participados ou não, que nos são prometidos, passo o jargão político, por altura das campanhas eleitorais, possam ser cumpridos ou não, melhorados inclusivamente, por via da participação de todos. E essa debilidade foi circunstancialmente assumida a quando da elaboração da Constituição Portuguesa. Não é uma originalidade da nossa Constituição. Outras Constituições europeias, nomeadamente as da Europa continental, têm este tipo de preocupação e o legislador preocupou-se também com aquilo que, enfim, a maioria da doutrina pode designar como democracia semidireta, que tem sobretudo a ver com as consultas populares e a ideia do referendo, inclusivamente a questão do referendo local, depois veremos à frente. Ora bem, em traços gerais, a democracia participativa, de facto, constitui-se como uma pedra angular da construção constitucional. É uma marca distintiva, de facto, da nossa Constituição. Em múltiplos artigos da nossa Constituição, nós podemos encontrar preocupações e as expressões utilizadas pelo legislador são diversas, desde democracia participativa, princípio participativo, preocupação pela participação dos cidadãos, enfim, as expressões são múltiplas por parte do nosso legislador, em que haja uma motivação e uma preocupação das instituições em potenciar a melhoria da participação das pessoas, porque se assume que a instituição democrática é um elemento a defender, mas a democracia, enquanto processo dinâmico, é algo que deve ser melhorado. É aquela expressão que seguramente já leram alguns, e é uma expressão feliz, de democratizar a democracia. De facto, é a assunção da existência de um processo dinâmico no sentido de melhorar a nossa democracia, que no fundo é, como sabem, a nossa assunção de que a res pública é uma obrigação de todos os cidadãos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, gostaria de enfatizar os primeiros dois artigos. O artigo 2 da Constituição, que tem a epígrafe de Estado de Direito Democrático, diz assim: a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos, liberdades e garantias e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural, e depois termina dizendo, e o aprofundamento da democracia participativa. Ou seja, logo no início da Constituição, nos seus princípios fundamentais, o aprofundamento da democracia participativa marca logo o início da construção da nossa Constituição da República. E como eu dizia há pouco, nas revisões de 82, de 89 e 97, o lastro constitucional que se aplica a esta realidade tem vindo a expandir-se. E isso é feito de uma forma notória, em especial num artigo que vou referir à frente, que até tem a ver com a nossa questão da linguagem. E, de facto, o processo de democratização é um processo que esteve muito presente logo no início da elaboração da nossa Constituição.